Olá pessoal, boa tarde. Sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora e professora de língua portuguesa e literatura. Faz tempo que eu faço essas lives com várias pessoas da música popular brasileira, com muito carinho, muita honra. Vou entrevistar hoje meu querido amigo, grande cantor, que faz trabalho lindíssimo dentro da nossa música popular brasileira. Dispensa comentários e ele acabou de chegar aqui agora. Eu vou chamá-lo, tá bom? Olá! E Ah, tá aí, bonito, tá sempre charmosão, tudo bom, estilosinho. querido? Obrigado. Você que é um. Você e esses seus olhos, né? Esses seus olhos do coração sempre comigo. Não, é verdade. Como é que você Deixa eu tá, colocar. querida? Tá bem, tá bem. Tava olhando seu release, é tanta coisa bacana, tanta coisa bonita que você faz. Poxa, não fala. Tem sido bem frutífero, né? Esses últimos tempos aí para mim, assim, depois da pandemia, né? Eu tenho Aham, conseguido fazer umas coisas bem legais, assim, porque eu penso que antes, assim, eu vinha já de uma jornada com a música ali, sempre estudando, canto, aquela coisa, e as apresentações e a coisa mesmo de engrenar, né, no trabalho, ela sempre ficava meio assim, por causa dessa vida dupla, né, de trabalhar além da música também, né, aham, não sobreviver só da música. Mas aí, depois da pandemia, eu decidi focar mais um pouco, né? aham. Tentar apostar mais fichas assim, e tenho conseguido fazer coisas bem interessantes mesmo, bem legais. Eu vou começar com você com a pergunta que eu faço para todo mundo, eu não vou pular. Tá. Como é que começou a música na sua vida? Volta lá, você pequenininho. Hum. Como é que começou? Então, eu sempre digo isso muito assim, isso é uma fala muito recorrente da minha parte, que eu digo que o cantor que eu sou hoje, o intérprete, o compositor, é muito fruto disso que você acabou de me perguntar, do que eu vivi dentro de casa, né? A minha formação musical ela começou dentro de casa, com as coisas que o meu pai, sobretudo, ouvia na vitrola. Meu pai era um cara que ele era um técnico de refrigeração, então ele trabalhava em várias empresas e uma das empresas que ele trabalhava muito era a Poligram, a Nossa! gravadora. Ele era técnico de refrigeração dedicado a essa empresa, a Poligram. Então meu pai aparecia sempre em casa com muitos discos, às vezes os discos que ainda iam para as lojas. Hoje eu entendo isso, né? Lembrando um pouco do que acontecia. O disco que ainda ia para a loja, que já chegava na gravadora e tudo mais, às vezes ele já chegava em casa com um exemplar em casa, né? Já chegava em casa com um exemplar em casa, ele já chegava em casa com um exemplar na mão. Então, assim, então desde pequeno, né, ouvindo muita coisa da música popular brasileira, de todos esses compositores, esses intérpretes maravilhosos, e aí você pensa naquele casting ali da Poligram, dos anos ali, final dos anos 70, 80, então muita coisa estava lá dentro da minha casa, e ele também tinha uma coisa de ter um gosto assim muito eclético, né? Aí gostava muito de ouvir orquestração, ele adorava Glenn Miller, ele adorava Beatles. Meu pai era incrível, era um cara assim, não tinha o primeiro grau completo, mas era um cara que pegava o jornal e lia de cabo a rabo, só tirava o classificado, e adorava ler Jorge Amado, ele comprava as coleções que vendiam na época na banca de jornal e tal, ele adorava isso, e música, né? Então eu sinto que a minha formação musical ali, desde eu vou chutar para você ideia, coisa de idade, assim, que eu tenho memória. 6, 7 anos ali. E aí ouvindo muito assim, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Clara Nunes, Alcione, Roberto Ribeiro. E eu vou ser muito sincero, num determinado momento, aquilo para mim não era uma coisa muito prazerosa, aquela música, né? Que eu ouvia ali, meio que guiado pelo meu pai e tudo mais.
Mas, assim, hoje eu entendo o quanto isso contribuiu para a minha formação, o quanto isso foi importante para mim, Claro. sabe? Eu acho que a música que eu carrego, e eu sinto que até o sotaque do que eu faço, o sotaque do intérprete que eu sou, tem tudo a ver com isso tudo que eu vi, sobretudo esses intérpretes todos que eu falei aqui para você alguns nomes, né? E pegou Elis, pegou o Chico, pegou todo Tudo, mundo. tudo. Falso Brilhante, eu lembro muito bem dele com aquele disco em casa. Eu lembro de um disco maravilhoso que tem do Valdir Azevedo. É uma capa assim, muito bacana, que tem como se fosse uma mandala, assim. Então já era a coisa do choro, né, da música instrumental, que eu via muito. Então, assim, foi tudo isso que me formou, muito. Muitas cantoras, né? Eu falei ali da Clara, da Alcione, e aí tem Elis, Lana Bittencourt, nossa, Elisete Cardoso, muita coisa de Elisete Cardoso. Muito, muito. Certamente isso tudo deu esse ouvido que você tem e esse respeito, né, essa reverência que você tem aos grandes, né? Porque, por exemplo, né, você vai fazer uma reverência a Agostinho dos Santos, né? Exatamente, exatamente. Acabei não falando. Agostinho, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Noite Ilustrada, tudo isso, né? E eu sempre digo isso, assim, hoje em dia, né? Falando sobre o meu trabalho, eu sou um cara que eu decidi ser muito, assim, porta-voz da música do nosso tempo, dos nossos compositores mais contemporâneos. Tenho a felicidade de ser amigo de alguns, Vicente Pascoal, Mauro Aguiar, Edu Knaip, mais uma galera aí que eu consigo, né, me aproximar, mas eu costumo dizer que eu estou sempre olhando para frente, mas nunca esquecendo esse passado, né? Sempre tem aquele olhinho ali também no retrovisor, porque figuras feito Altemar, o Agostinho dos Santos, né, que é um cara que eu realmente venho reverenciando há muito tempo e tudo mais, eles são fundamentais para a nossa música, né? E para um cara feito eu, um cara preto, que não estou ligado muito assim, a nenhum tipo de música efetiva. Eu canto música brasileira, né? Então eu não sou do samba, eu não sou do... E o Agostinho, ele, sobretudo, é um cara que eu me espelho demais. Assim, Ele é um cantor moderno, né? Ele é um cantor moderno para a época, né? Totalmente, Totalmente totalmente. fora de contexto, né? Totalmente. É até uma coisa assim, pretensiosa eu me comparar, mas não é uma comparação, não. É um cara que eu sigo, assim, o olhar e o pensamento dele é o que eu tento colocar dentro do meu trabalho hoje, sabe? Essa coisa de estar muito ligado no que está acontecendo, mas ele também tinha essa coisa de estar voltado também para aquela coisa da música tradicional nossa, né? Da música brasileira de raiz da gente. Então, é um cara fundamental para o meu trabalho hoje em dia, né? E reverenciá-lo é uma alegria grande, assim. E ter o apoio da família dele, porque eu converso muito com o filho dele, o neto dele é um super amigo, e a gente está, assim, querendo muito continuar com esse projeto do Leva-me Contigo, esse tributo a ele, para a gente poder... Esse ano próximo que vem agora, 2027, a gente vai comemorar 95 anos dele. Esse ano ele faria 94, agora em abril. Ele morreu no mesmo avião da Leila Diniz, não foi? Você sabe que eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Eu acho que não. O que eu sei da história é que nesse avião que ele foi, que iria para a França, quem deveria estar no avião junto com ele era o Martinho da Vila, que se atrasou, perdeu o voo e não foi, né? Devagarinho se atrasou, acabou não indo. E não era para ser. Não era para ser. E o Agostinho morreu em 73, né? Eu nasci em 72, ele morria em 73 também, já tem um tempo já também da passagem dele. Mas é um cara que está vivo demais, né, na obra dele até hoje, né? Puxa, que bom você estar em contato com a família está aprovando isso, já é tudo, né? Sim, e é uma coisa maravilhosa, assim, que tudo que eu posto... E independente de ser do Agostinho, das coisas do meu trabalho, eu posto
e o filho dele reposta, e o neto reposta. Eles descobrem uma coisa nova, assim, que o Agostinho tenha feito, que se passou pela carreira dele. Eles me mandam, e aí me mandam mensagem no Zap: olha o que eu descobri aqui do vô, olha, meu pai fez isso, aquilo outro. E a gente está programando para esse ano que vem, né, dos 95 anos, a gente tentar fazer um projeto assim à altura, né? Porque eu tenho batalhado muito, sabe, Dani? Para fazer esse show, para me apresentar com um tributo ao Agostinho. Eu percebo que algumas pessoas já conhecem e algumas pessoas que não conhecem ficam maravilhadas e outras acabam lembrando: ah, mas eu lembrei agora que meu pai gostava e tal. Então vem trazendo, né, para hoje em dia, né, o que a gente não pode esquecer nunca, né, que é essa coisa do fundamental que foi a passagem dele, importante para a música da gente, internacionalizar a nossa música. Eu sempre falo isso, eu ainda não fui buscar muitas informações, mas eu não sei de nenhum cantor brasileiro preto, antes do Agostinho, que tenha feito sucesso na Europa e América Latina. Eu não lembro, não tem esse dado ainda, né? Mas ele foi fenomenal, ele fez muito sucesso naquela produção franco-brasileira, né? O Orfeu, e com isso ele estourou no México e tudo mais, fez muito sucesso, fazia muito sucesso fora do Brasil, e no Brasil também. Maravilha. E a homenagem à Áurea que você participou, você ajudou na idealização daquele projeto, né? Na verdade, ali foram dois momentos, né? Durante a pandemia da Covid-19, aquele período horroroso, né? Que a gente tenta apagar da memória, mas de tudo ruim, que eu acho que é o que a gente tem que levar para a vida da gente também, isso, né? Nada é ruim 100%, né? Foi ali que a gente aprendeu a se virar nesse meio digital, porque até então a gente não sabia lidar direito com essa ferramenta aqui, e fazer live e tudo mais. E eu estava, na verdade, com um projeto já engatilhado para fazer uma homenagem, um show em homenagem à Áurea, né? O que eu fiz com o Agostinho seria feito com a Áurea Martins, porque eu já tinha feito Noite Ilustrada no teatro e tal, e depois do teatro eu fiz alguns shows também com o repertório dele, e queria uma outra figura preta para homenagear e tudo mais. Aí eu pensei, mas eu tenho que sair também desse lugar né, pelo fato de ser homem, cantar o repertório de um homem. A gente tem cantoras também maravilhosas. Aliás, a gente está no Brasil, que é o país das cantoras, né? Que às vezes eu percebo que algumas pessoas falam isso de uma forma assim: ah, mas tem muita cantora. Que bom que tem muita cantora e muita cantora boa, né? Isso é maravilhoso. A gente é privilegiado demais com isso. Eu falei: gente, peraí, então vamos ver o repertório das cantoras aqui. Obviamente, numa coisa assim, a primeira que me veio à cabeça foi a Áurea, né? E aí já estava com o repertório selecionado, já estava ensaiando com o violonista e tal. E aí veio a pandemia. Aí, quando a pandemia veio, eu lembro exatamente do que eu pensei. Eu falei assim: gente, eu vou usar esse negócio aqui, que é do Instagram, que para mim era meio novo. E aí falei: gente, ia ter um show, mas não vai ter mais, então eu vou agora, durante o mês do aniversário da Áurea. Foi 80, né? 80 anos. Eram 80 anos naquele ano. Eu falei assim: eu vou postar cada dia aqui uma música que já estava no repertório, e vou cantar aqui, não sei o quê. Mas aí, quando eu comecei a fazer aquilo, eu percebi que o fato era maior do que eu pensava. Porque a Áurea é uma pessoa muito grande, ela é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa muito querida no meio, é uma pessoa muito querida pelas pessoas. E aí eu falei: peraí, mas eu acho que não é justo só eu ficar segurando esse bolo com essa vela acesa aqui. E aí tive aquela ideia louca, que as pessoas falam assim: ah, mas foi um projeto... Gente, foi muito por acaso. As coisas foram acontecendo e eu fui, né, eu acho que do ponto de vista do arquivista, e ali foi o arquivista que foi se acomodando nas coisas que foram surgindo, e aí acabou dando origem aos áureos tempos, que eram as lives, que a gente abria a live, eu estava sempre acompanhado da Michelle, e a gente tinha naquela época o lançamento da biografia dela, que já tinha acontecido, mas que ainda estava
fervendo ainda um pouquinho, então a gente abria a live, a gente lia trechos da biografia dela, a gente falava com ela, falava sobre a carreira dela, e eu convidava pessoas ligadas a ela e sem que ela soubesse quem era, porque essa o grande barato da noite, que a gente mantinha muito contato. E ela, mas será que é? Eu falei, Áurea, será quem é que vai ser a... E aquilo era todo dia, Dani, todo dia, um dia após o outro, as lives naquelas horas que tinha um horário específico de acontecer. Mas era um autor, não era? Um compositor. Era por compositor, não era? Não fechei por... 80 homenagens áureas. Não, mas veja bem, os áureos tempos, que foi o que eu fiz, foi o que deu origem às 80 homenagens áureas. Por quê? Tá. Porque aí ela deu uma entrevista para um caderno do jornal Globo, e aí ela falou assim, tem um menino que está fazendo umas lives na minha homenagem, que é o Alcide. Eu estou adorando esse negócio de live. Se eu pudesse, eu faria 80 lives. Aí foi que o Paulo Cunha pegou essa ideia e falou assim, poxa, por que a gente não faz e tal? Aí já virou um outro produto, que foram 80 homenagens áureas, que aí continuamos, eu e Michele, como os âncoras, e aí fechou nessa questão que você está falando, de serem homenageados ali os compositores importantes da vida dela, intérpretes que ela gostava muito, e aí virou uma outra coisa, né? O meu trabalho lá na frente foi durante o mês de junho, que foi quando ela fez 80 anos, e a gente fez durante todos os dias, assim. Se eu não me engano, era para fazer até o dia do aniversário dela, que é dia 13, uma coisa assim. E aí o pessoal, vai acabar não. Aí a gente fechou o mês de junho inteiro. Gilson Peranzeta naquela... O Gilson, ele é uma pessoa tão iluminada, ele é um cara tão generoso. Aí um dia eu estava lá, ele falou assim, Alcides, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, não, Gilson, é que eu fiz uma música em homenagem à Áurea e eu queria ver se eu podia tocar na tua live. Meu Deus do céu, até lançamento de música em homenagem à Áurea aconteceu nisso. E nessa questão, assim, dessas pessoas maravilhosas, aí e a gente conversou com o Cristóvão Parte. Se eu for falar o nome das pessoas, eu vou cometer uma gafe horrorosa, assim, e esquecer o nome de algumas, mas foi uma festa em torno dos 80 anos da Áurea, foi um acontecimento maravilhoso, e eu guardo aquilo no coração até hoje, foi demais, demais. E a Áurea é essa pessoa que a gente não precisa nem comentar muito, né, sobre a importância da Áurea pra gente, né, que canta, que está aqui no Rio, o quanto ela é generosa, o quanto ela fala de todo mundo, o quanto ela dá força, enfim. A Áurea é um farol. Ela é maravilhosa. E tanta coisa maravilhosa para te perguntar. Nossa Senhora. O Mar Aberto, que eu queria saber. Do Mar Aberto. Né? Então, esse EP, ele é uma coisa assim, muito... Ele é um... Assim, eu acho que é lugar comum falar que ele é um divisor de águas, porque agora que eu estou mais envolvido com produção fonográfica, né, de registrar, fazer um single, fazer um EP, você vai vendo o quanto você colocar produtos, né, projetos assim, no mundo, é uma coisa importante para a gente, não no sentido só de você divulgar trabalho, nem só isso não. É o sentido também de realização, sabe? Porque as músicas que estão nesse EP, que acabaram ficando só 4 músicas para o produto, né? Porque o EP ele tem ali aquele tempo de duração, então não extrapola mais do que 50 minutos e tal. Tem alguma coisa assim, né? Porque o que classifica EP, long play, não sei o quê, é o tempo de duração e não a quantidade de músicas. Então, assim, como eu não tinha verba, não tinha nada e queria produzir, e foi tudo muito produzido no peito e na raça, foi muito prazeroso, não foi penoso,
foi trabalhoso e foi muito prazeroso ver esse resultado, né? Depois de... Pô, eu já estou com... Esse ano eu vou completar 54 anos. E quando eu lancei esse EP, eu já estava bem mais maduro, desde quando eu comecei a estudar numa escola de música, fazer práticas de conjunto, fazia as minhas primeiras apresentações fora de uma escola, quer seja com o público, né, assim, ir para a rua, cantar para as pessoas. E eu acho que uma pessoa que foi fundamental para o lançamento desse EP são duas pessoas que, uma eu pouco falo, e agora eu quero que fique registrado aqui, que é a Leila Maria, essa cantora maravilhosa de jazz, que é uma amiga minha de muitos anos, que eu saí da prateleira de fã e virei amigo, e a Leila, ela sempre me cobrava, falava, não, você tem que registrar, você tem que fazer, na época a gente chamava de CD, e ela sempre me cobrando isso, e muito do Em Mar Aberto ter acontecido por causa dessa força que ela me deu, e o Márcio Eduardo Melo, que foi quem começou a produzir esse EP comigo, aqui no Rio, que depois ele se mudou e tudo mais, mas foi o cara que deu o start, que ele ouviu as músicas e falou, cara, pelo amor de Deus, vamos gravar isso e vamos colocar disponível. E aí, esse EP, ele é muito fruto, assim, de um processo também que eu resolvi passar, que foi selecionar, quando eu falei para você dessa coisa de defender mais as canções contemporâneas e tudo mais. Aí eu comecei a fazer um show que se chamava Tantas Canções, que ele era um show basicamente só de músicas inéditas, de compositores contemporâneos, e que eu fui dali me relacionando com o público, e com o público que eu conseguia alcançar, feito eu falei para você, da dificuldade de tocar um trabalho enquanto um artista independente, enquanto um artista que não tem tanta projeção. Alguns convites eles acabam aparecendo, mas muito das coisas que eu fiz foi por busca. Foi eu batalhando, falando, pô... Então eu lembro que eu estabeleci até um raio de quilômetros de até onde eu conseguiria ir com o meu carro, com o meu violonista, e para apresentar essas músicas. E isso culminou no EP, né? Essa coisa de fazer tantas canções e de ver a reação das pessoas com essas músicas. E no EP eu acabei gravando o Em Mar Aberto, que é a música título, que é a música do Daniel Gonzaga e do Kiko Furtado, que eu já caminhava com essa música há mais de 20 anos, que o Kiko já tinha me apresentado. Um dia ele me chamou na casa dele e falou, cara, essa canção aqui que é minha, do Daniel, eu acho que é a tua cara. E aí eu Em Mar Aberto, ganhei de presente uma música linda do João Calado e do Mussa, que é o Caixinha de Música, que foi assim, uma música que chegou muito mais recente, né? Tinha muito menos de 20 anos, mas que me tomou de assalto. Os Poetas, que é uma composição minha e do Mussa, que foi uma canção pandêmica. E o Com Quantos Paus Se Faz Uma Fogueira, que foi uma música também que eu já tinha composto há muitos anos, ganhei festival com ela. E aí, quando a gente resolveu fazer uma apanhada assim, o que a gente vai apresentar nesse EP? A gente acabou fechando nessas canções, muito assim, pela questão mais do meu ponto de vista sentimental mesmo, né? De querer que elas ganhassem assim, uma roupagem bacana e que fossem para o mundo representando o que eu estava querendo dizer naquele momento, né? E eu fui muito, e ainda sou muito feliz com o lançamento desse EP, e que me abriu muitas portas. Eu consegui ganhar edital de ocupação, apresentando o projeto desse EP, fazer vários shows aqui no Rio, alguma coisa fora do Rio também. Foi uma realização muito, muito bacana, Dani. Muito mesmo. Puxa, que beleza. Eu vi que você está fazendo vários lugares, né? Você está cantando, está muito mais ativo, o seu trabalho está alcançando públicos, né? Diversos, Exatamente. Você está bem mais ativo com a música. Exatamente, nesse sentido que eu estou te falando, né? Aparecem convites, né? De tipo, poxa, que bacana, pô, vem aqui fazer aqui e tal. E eu tenho uma coisa, Dani, que eu não gosto de perder praça, né? Então, tem um show com a banda, que é um trio, que virou um quarteto, mas, né, 4 músicos mais eu, mas que também é um trio, mas que também é um duo.
de violão e voz, então o que tiver disponível é o que eu vou utilizar. E o que for possível é onde eu vou chegar. E tipo, a gente não tem aqui uma sonorização e tal, eu pergunto, mas olha, o espaço é fechado, é uma sala, tem uma acústica, não precisa de som. Eu sento aí, canto acústico mesmo, com o meu violão, e assim eu fui conseguindo espalhar um pouco essa ideia, né, do Em Mar Aberto, e óbvio que tocar com a minha banda é o meu prazer maior, né? Porque ali naquela banda, fora a relação musical, tem uma relação de amizade, assim, a Georgia Câmara, que é a baterista da minha banda, a gente é amigos há mais de 20 anos, desde a escola de música Vila Lobos. É uma pessoa que a gente se viu assim, né? Porque a Georgia é uma musicista hoje em dia maravilhosa, uma baterista super requisitada e que me dá a honra e a felicidade de tocar na minha banda. O Fábio Negroni foi um cara também que pintou na minha vida e que deu assim um norte de traduzir, né? Porque eu não sou um cara que sou arranjador, eu não sou um músico exímio que toca violão, mas eu tenho muitas ideias. E aí eu sempre tenho isso, eu nunca parto para uma música sem uma ideia. Eu não sou essa pessoa. Então eu tenho uma ideia do som que eu quero, o que eu queria. E o Negroni ele consegue sempre me surpreender de melhorar aquilo que eu tinha pensado e passado para ele. E aí, mais um pouquinho depois, chegou o Rafael, que é um guitarrista maravilhoso, um cara fenomenal, e a Sandra também no baixo. Então, tocar com essa banda é uma felicidade enorme. E o Em Mar Aberto, ele foi um... Bonito esse título, lindo, Mar Aberto. E representa muito assim, né, Dani? O que eu me proponho, sabe? O que eu me proponho com a música, né? Essa coisa de... Eu não sou um cara que eu foco muito assim numa... eu adoro tudo, né? Choro, samba, o rock, pop, bolero, canção. Apesar de eu ser um cara muito devotado às canções, né? Eu sou um cara que gosta daquela música larga, da canção e tudo mais. Mas eu sou isso, eu sou essa, né? Que às vezes as pessoas... que aí tem sempre aquela... Uma canção bem construída, não é isso? Uma canção bem feita. Tenho isso. E hoje em dia tenho também bastante cuidado com as mensagens, né? Porque eu acho que a gente tem que estar bem atento ao que a gente canta, porque o que me importa muito na música é o que você está falando, da questão de construção harmônica, melódica e tudo mais, e mensagem, porque eu acho que a gente que canta, a gente que está com esse poder, né, de ter um microfone, de ter uma fala mais ativa e direta com o público, eu, pelo menos, tomo para mim a obrigação de passar mensagens. As músicas, para mim, elas têm que ter um conteúdo que as pessoas se sintam inquietadas de alguma forma pelo assunto que a música está abordando, pela mensagem que ela está dando. E aí, hoje em dia, tendo, assim, vou dar um exemplo muito prático. Eu estou construindo um outro projeto com um amigo e tal. Aí ele me mandou uma música, que já era uma música natural aí do cancioneiro brasileiro, mas que eu percebi que a música estava ali falando, a visão era uma visão masculina de um cara que dizia que a mulher meio que tinha arruinado a vida dele. Eu, hoje em dia, não vou carregar essa mensagem. Não vou. Essa mensagem eu não vou dar. Eu não vou fazer mensagem nenhuma que tenha esse cunho de desvalorizar qualquer tipo de pessoa e, sobretudo, a estada de uma mulher na vida de um homem. Eu não vou fazer isso, entendeu? Com certeza. Não vou fazer isso. Isso aí eu falei, amigo, isso aí tá bacana e tal, mas você pensou nisso aqui que ele tá querendo dizer aqui na letra aí? Não tinha pensado, eu pensei. Então, essa música aí não. Não. Essa música não. Então, assim, você falou uma coisa muito que faz muito sentido para mim, sabe? A construção da canção nesse prisma geral, assim, né, do que ela está falando. O que você vê, me chama a atenção aí, essa contemporaneidade da música, o que você vê que distingue a música contemporânea da MPB clássica? Eu acho que no passado se tinha uma coisa muito
guardando a proporção do que eu vou falar, as músicas românticas elas eram mais presentes, né? Não que hoje em dia não seja, mas hoje em dia fala-se muito mais assim de relação. Eu vejo que a música contemporânea, né, hoje em dia ela é uma música que ela carrega mais a coisa da denúncia, a coisa da informação mesmo do que está se passando claramente dentro da sociedade. Quando no passado a gente tinha até a questão da repressão, né, que não deixava você ser tão claro assim, né, em falar do que estava assolando ali aquele momento histórico, aquele momento social e tudo mais. E aí você tinha os gênios, feito Chico, né, que dizia sem falar, falava sem dizer, e essa coisa toda. Mas o que eu acho que diferencia é porque hoje a gente está mais preocupado. A gente tem uma gama de canções que tem essa coisa mais franca e que atiram mesmo direto naquele ponto ali, que é um ponto que incomoda e tudo mais. E eu penso que muito mais pela liberdade que a gente tem hoje, né? E antigamente não se tinha tanto. Ah, entendi. Eu não sei se você concorda comigo, porque você sabe muito bem de música, e não sei se você concorda com o que eu falei. Eu tenho essa visão. Esse comentário que eu estou adentrando ainda no que se faz hoje, eu não conheço tanto. Conheço muito mais da grande MPB do que da MPB de agora mesmo, você falando, Sei, né? sei. Porque você falar de 90 já não é mais agora também, né? Ali, mas já não é mais hoje, né? Não é mais hoje. Você vai falar de 2010, né? E ficou um pouco essa herança também da música que a gente tem lá atrás, de abordar questões que não eram também, que hoje em dia eu acho que não se falaria mais muita coisa do jeito que foi dito no período passado, né? De coisas de agressão, né? Que mesmo dizendo ali dentro de uma música muito romântica que bateu, tirou sangue, não sei o quê. Não cabe mais fazer isso. Não cabe, né? E características físicas que às vezes também se falavam muito nas marchinhas e tudo mais, né? Não cabe mais. Hoje em dia não tem mais isso, não cabe né? mais. E hoje em dia tem muito essa questão da afirmação, né? Da autoafirmação de que a diferença ela está aí e ela é fato e ela tem que ser aceita e respeitada, né? As músicas de hoje, eu acho que elas retratam também bastante isso. E isso eu estou falando muito na minha seara do que eu escuto, do que eu procuro e do que eu me interesso, né? Porque ainda tem isso, né, Dani? A gente tem um leque hoje em dia imenso de músicas acontecendo, de compositores fazendo, de compositores falando. E a gente estratificar é uma coisa muito complicada. A gente carimbar e colocar isso aqui é geração X. Sim. Isso aqui é geração Y. Pum. Sim. Aí depois vamos colocar num balaio esses outros aqui. É difícil. E também valorar, né? Porque é o que eu estou falando para você. Eu tenho a minha métrica, eu tenho o meu olhar, eu tenho a minha visão, eu tenho a minha forma de criticar e de escolher, que é minha, né? Então tem coisas que elas vão passar pelo meu crivo e coisas que não vão passar, mas que é muito pessoal. E eu não sou o senhor da canção, eu não sou o senhor dos acontecimentos para dizer também feito às vezes eu vejo algumas falas e tal, isso é bom, isso é ruim. Não, isso aqui me agrada e serve para mim. Isso daqui não me agrada tanto e eu também não vou dizer que aquilo não é bom. Alguém vai gostar, né? Eu acho que tem que ter essa liberdade também, né? Hoje em dia todo mundo é cantor e todo mundo é compositor. Que bom. Eu prefiro que todo mundo seja cantor e todo mundo seja compositor do que todo mundo seja, sei lá, né? Algumas outras coisas que a gente está vendo aí que não são legais, né? Exatamente. Eu não quero ver a galera aí, todo mundo fazendo ponte falso, botando tornozeleira. Eu quero mais é que todo mundo faça música mesmo. Verdade. Deixa eu ver aqui.
Tatuados de Canções. Ah, nossa, isso aí é o que eu sempre digo também, uma coisa. Eu sou um cara que eu não gosto de uma coisa, Dani. Ah, poxa, mas que sorte. Não é sorte, gente. Não é sorte. Tem A coisas. pessoa fala que você tem uma sorte, né? Nossa Senhora, eu não tenho, eu não tenho sorte. Eu acho que tudo nosso é fruto de trabalho e das coisas que a gente busca, das coisas que a gente acredita. Tatuados de Canções é uma página tão especial da minha vida, do meu coração, das coisas que eu acredito e do que eu acredito na música. Vou te contar essa história muito do começo. Lá no final dos anos 80, eu sou péssimo com datas, mas eu era bem... final dos anos 80 isso. Acho que eu fui aluno de canto da Clara Sandrone. A Clara era uma cantora que eu sempre admirei demais, demais da conta. E aí, capotando muito assim para poder encurtar a história, para não ficar longa e eu contar uma enciclopédia aqui, eu consegui um contato e me propus. Falei assim, queria fazer aula de canto e tal. Vem aqui. Aí corta para um dia eu chegando na casa da Clara, assim. E a Clara, ela tem uma coisa real, né? Ela é uma figura que passa para você no melhor sentido dessa palavra, uma realeza. Eu acho a Clara uma cantora maravilhosa, eu adoro o repertório da Clara, eu adoro a forma que a Clara canta, eu gosto de tudo, eu sempre fui muito fã. E aí a gente começou a fazer aula e tudo mais, e lá num determinado momento ela falou assim, olha, eu queria te dar uma coisa. Esse CD aqui, eu acabei de gravar com um parceiro, um compositor, Paulo Baiano. Você conhece? Não conheço, realmente não conhecia. E aí, ganhei o CDzinho, vim para casa e coloquei aquilo. Gente, aquilo virou um negócio assim... Eu ouvia aquilo todo dia, o dia inteiro, o tempo todo tempo. E aí fiquei fã do Paulo Baiano. Fã. Que aí comecei a escutar as músicas, porque era ela cantando a obra dele com ele nesse disco. E aí eu fiquei apaixonado pelo Paulo. Aí dali já comecei, né, a perseguir o Paulo. E com isso conheci outras pessoas também ao entorno daquele disco que estava ali, porque você tinha a coisa da ficha técnica, né? Que você olhava quem tocou o quê, e quando você gostava muito, você ia meio que atrás daquele material e tal. E aí passaram-se muitos anos, eu acabei tendo a honra e a felicidade de conhecer, não só de conhecer. Aí, parênteses, veio a pandemia, começou aquela coisa meio que digital, a gente começou a fazer contato, eu e o Paulo Baiano, não sei o quê. Aí de uma piada que eu joguei, falei assim, nossa, eu adoraria cantar uma música sua. Ele falou assim, mas eu tenho várias, vem aqui em casa. E eu fui. E aí disso, resumindo muito a ópera, a gente ficou super amigos. E aí nós falamos, vamos gravar um single. Aí foi quando saiu a primeira canção, que era o Como É Que Se Faz, que é a música dele com a Sueli Mesquita. E aí gravamos a canção e tal. Aí, ele, poxa, mas tem mais essa daqui, essa daqui, essa daqui. Aí eu falei, vamos gravar? Aí, vamos. Aí começamos a gravar. E aí, nisso eu já estava na Zênita, né? No selo lá da Mariana, com o pessoal. E aí, quando a gente levou a proposta do EP, aí ela... Eu acho que a Mariana que me deu esse pitaco. Gente, mas vocês já gravaram essas músicas? Por que vocês não esperam mais um pouco, grava mais e faz um disco? Aí a gente olhou um pra cara do mesmo, né? E aí, com isso, nasceu Tatuados, né? Tatuados de Canções, que aí do símbolo... A Zênita é uma produtora? A Zênita é um selo. É um selo que tem como cabeça Mariana Leporassi, Felipe Radicetti e Cacala Carvalho. Nós somos um grupo de... Eu posso errar agora, talvez 12, 13 artistas nesse selo, que aí sou eu, a própria Cacala, Mariana, Felipe, o Fernando Leporassi,
Célia Vaz, Marcelo Ribeiro, Juca Su, Fernando Caneca, Felipe Caneca, que são os filhos da Cacala, e o Léo de Freitas, que é um super pianista. E aí eu já estava na Zênita e acabamos fazendo esse disco, eu e Paulo Baiano. Todas as composições são do Paulo Baiano, em parceria com Marcos Sacramento, Sueli Mesquita, meu Deus do céu, vou esquecer, gente. Olha, Marcos Sacramento, pra cacete. Tem. Nesse disco tem 3 canções que são do Baiano com Sacramento. Tem a Sueli Mesquita, tem o Luiz Flávio Alcofra, que é o autor do Tatuados de Canções. Ana Cristina César, que o Baiano musicou uma poesia linda da Ana Cristina César, que foi a segunda, que ele já tinha feito o Esvoaça com a Clara nesse disco que eu estou falando com você. E nesse Joyce a gente... musicou Esvoaça. Ah, é? Joyce. Também? Da Ana Cristina César? Esvoaça. Olha, eu não sabia. Não sabia. Que legal. Se você for na página dela, no canal dela, você vê lá poesias musicadas, ela musicou Esvoaça. Nossa, vou ouvir correndo ontem, não sabia. A música do Baiano é um negócio assim absurdo de bonito. E aí nesse nosso disco tem uma outra poesia. Esvoaça também? Esvoaça. E tá nesse disco dele com a Clara. E tá no repertório do nosso show, que a gente ainda não fez o show de lançamento do disco. Você falou que é problema com a família. Ela não... É mesmo, é. Porque o Baiano, ele tem contato direto com a família também. E quem sempre, eu lembro que a gente faz contato, é o irmão dela. É um irmão dela, que é quando a gente fez a primeira gravação desse bolero que chama Anjo Exterminador, a gente mandou para ele, aí ele fez várias correções na letra e falou assim, vocês tá lindo, eu vou liberar, mas vocês têm que corrigir isso aqui da letra que vocês estão cantando errado. Aí a gente voltou, refez, e o Paulo Baiano, né, o Paulo Baiano é um cara, um pianista maravilhoso, um arranjador sensacional. Tem 40 anos que a Ana já morreu. Tem muito tempo. Uma obra linda, né? Uma obra linda, um negócio assim incrível. E o Anjo Exterminador inédito, né? Que a gente acabou lançando no Tatuados, né? Muito. Esse disco é muito importante para mim, porque... Como é que eu consigo ouvir esse seu disco? Olha, ele está em plataforma, mas se você quiser, obviamente, eu vou te mandar tudo, né? Vou te mandar tudo. Depois que a gente terminar aqui, eu tenho tudo comigo, eu vou te mandar para você guardar aí nas suas coisas e você ficar ouvindo. Eu sou suspeito de falar porque eu acho esse disco lindo. E eu não falei um compositor parceiro do Baiano nesse disco, que sou eu. Nós fizemos uma música que está nesse disco. Você tem noção? Eu virei parceiro do Paulo Baiano? Ah, não, aí não dá. Não tem sorte que acomode um negócio desse, entendeu? E aí foi lindo esse lançamento. A gente, feito eu te falei agora, acabou que a gente não conseguiu ainda fazer o show de lançamento, mas a qualquer momento chega, porque a gente já começou a ensaiar esse show, teve que dar uma paradinha, mas já, nas boas casas do ramo aí, a gente vai aparecer cantando esse repertório. Eu quero. Achar que tem tanta release seu. Vou achar aqui outro release. Enquanto você está procurando aí mais uma... Tantas canções. O Tantas Canções é esse show que eu falei para você, que eu comecei a fazê-lo, né, com um repertório totalmente inédito. E o Tantas Canções, ele deu base para o meu EP, que é o Em Mar Aberto, e as canções que vão fazer parte desse álbum, que eu estou batalhando agora para gravar, que já está meio que não, já está em processo de produção, que é o Santo de Casa,
eu também, essas canções já fizeram parte desse repertório do Tantas Canções. E são músicas que eu já tomei muita intimidade com elas. O Santo de Casa, por exemplo, é uma música do Edu Knipe com o Mauro Aguiar, que eu sou, assim... eu não tenho outra palavra, assim, eu sou apaixonado, eu sou fã incondicional do Edu e do Mauro. E foi outro acontecimento também para mim, porque eu sempre admirei muito a obra do Edu Knipe, que foi quem surgiu primeiro na minha vida. E na minha vida lá atrás, né, de ouvinte e tal, adorava um disco dele chamado Da Boca para Dentro. E aí sempre tive essa coisa e tal. E um dia, em casa, me chega uma mensagem nesses bate-papos assim de rede social. Poxa, cara, eu vi teu trabalho, gostei muito da tua voz e tudo mais. Queria ver se um dia a gente fazia alguma coisa juntos. Aí, quando eu fui olhar, falei, não, bicho, essa mensagem não está chegando desse cara. E aí era o Edu Knipe, que aí também, assim, resumindo muito a ópera, a gente virou grandes parceiros. O Edu, hoje em dia, é um amigo, assim, um irmão de primeira grandeza. E eu comecei a acompanhar o Edu nos shows dele, né? Ele tem um show que eu adoro, que é o Vivo ou Morto, que ele sempre faz com banda, e aí a banda fica meio que alternando ali na formação e tal, mas eu estou sempre do lado dele cantando algumas canções que já estão gravadas em discos anteriores e canções inéditas que eu acaba que peguei para cantar, né? Que é o Santo de Casa, um bolero maravilhoso que ele fez, que agora eu estou aqui na tua frente. Eu já estou calmo, mas eu fiquei meio nervoso de começar a fazer essa live com você. E aí os nomes, eles somem da cabeça, assim, meu Deus do céu. O bolero do Edu, que eu canto. Fui buscar meu amor, que chegou no clarão, feito transformador, feito chega ao verão. Nem te conto as estradas de terras que andei. Gente, como é que chama esse bolero? Enigma do Outro Mundo. E aí, mas o que eu quero dizer, né? A gente virou super parceiros e agora também o Mauro também é um cara muito próximo a mim. Tem muita amizade, muito carinho por ele. Mas aí, voltando ao que você estava falando, Tantas Canções, ele abriu esse portal para mim, sabe? Da música contemporânea, dos autores, alguns que eu talvez também não conhecesse, e aí depois que eu comecei a cantar, a gente se aproximou, que também é mais recente, mas também já é um cara que ocupa um espaço enorme na minha vida hoje em dia, que é um outro amigo, que é o Vicente Pascoal, com quem eu vou lançar um single agora, no dia 10, que é o Samba de Congada, que é uma parceria do Vicente Pascoal com o André Lacerda, e que deu de presente para a gente a vitória num edital, que é o mosaico do SESI Cultural. A gente ganhou uma verba para produzir um audiovisual dessa música. Foi muito legal. A Fátima Kizan, que foi a nossa produtora, que é também quem me ajuda muito hoje em dia produzindo o meu trabalho, e a gente ganhou esse edital, a gente produziu o audiovisual e conseguiu também produzir o fonograma, que primeiro saiu o clipe, né? Porque a gente tinha que atender ali a demanda do edital e tal, aí teve a apresentação do clipe, teve um show ao vivo lá no SESI, enfim, foi super legal. E aí agora vem no dia 10 com a Zenita Yaquai distribuindo o nosso single, né? Do Samba de Congada. Mas o Vicente também já é um cara muito presente no meu trabalho, que eu canto uma outra música que já vem desde o Tantas Canções e vai estar no Santo de Casa, que é Rua Marielle, que é uma composição dele com o Rogério Santos, que foi feita em homenagem a Marielle, e que é uma canção linda, que o Rogério Santos é um compositor maravilhoso também, que já lançou essa canção, e agora, no caso, para mim vai ser uma regravação, né? Mas que eu vou fazer com muita felicidade. E
é isso, falando, né, reforçando aqui o que eu estava E falando. quais são os planos? A gente está chegando no finalzinho. Os planos, então, para frente? O que vai Olha, vir agora para... eu agora, coisas assim que são próximas, né? É o lançamento do single agora no dia 10. Eu tive também no final do ano passado o lançamento de um outro álbum em parceria com um grande compositor, que é o Edu Aguiar, que eu tinha até separado um disquinho aqui para te mostrar, e eu vou te dar depois um disco. Amor, pega aí para mim um disquinho do Edu, que é o Todas as Esquinas do Mundo, que ele fez esse disco em homenagem ao pessoal do Clube da Esquina. Então eu estou cantando música do Edu Aguiar, com Luiz Tati. Nesse disco tem um dueto meu, Dani, com a Nausete. Eu e a Nausete. Eu e a Nausete cantando uma música do Tati e do Fred Martins. Não, a música é só do Tati. Uma música do Edu com o Tati, e eu e a Ná gravamos. Tem música do Edu com Geraldo Azevedo, tem música do Edu com o Ivan Santos, tem música do Edu com o Dudu Falcão. O disco tá lindo e a gente vai fazer o Acaso Cultural agora no dia 23 de maio, que aí é o lançamento desse disco, que chama Todas as Esquinas do Mundo. Eu, Edu, Marcílio Figueiró e mais uma banda sensacional. Eu costumo brincar que só tem artista principal, que ninguém morre nesse filme. E estou nessa batalha agora da gravação do meu álbum, do meu primeiro álbum solo, que é o Santo de Casa. Já comecei a ventilar muito essa ideia, porque eu sou um artista independente. A Zênita é um selo que só tem artistas independentes, então a gente está ali reunidos por um ideal mesmo, né, da música, que a gente acredita, que a gente defende, mas ainda é tudo muito sem patrocínio, sem uma questão também de grana para a gente empenhar no nosso trabalho. Mas o Santo de Casa está vindo aí, que aí tem música do Fábio Negroni, vai ter música minha, música do Zé Manuel, tem música do Edu, com o Mauro, tem música... enfim, eu agora estou meio perdido aqui com essa tombada de compositores. Ali em cima, naquela porta de cima daqui, ó, tem um disco do Edu Aguiar, que eu queria mostrar aqui para a Dani. E aí, o lançamento do Santo de Casa ainda eu imagino que vai acontecer no segundo semestre desse ano, aqui no Rio, né? E trabalhar, né, Dani? Continuar trabalhando, tentando fazer o meu trabalho escoar. Minas Gerais é uma praça que tem sido muito bacana comigo, assim, de dar oportunidade de fazer coisas lá. E o Rio, né, é esse mar aqui que a gente tem que remar conforme a maré vai se apresentando, né? Mas, aqui, ó, em Todas as Esquinas. É um projeto meu e do Edu Aguiar. Esse aqui é teu, tá? Vou guardar para poder entregar na sua mão, que tem ficha técnica, tem tudo aqui. Eu adoro ficha técnica que eu preciso para poder escrever alguma coisa. Nossa, e eu acho que você vai adorar esse disco quando você ouvir as referências que ele buscou do Clube da Esquina e tudo mais para fazer. E também já estou envolvido com outro projeto, com o meu amigo, meu parceiro, que é o Vicente Pascoal, cantando as canções do Vicente Pascoal, de um trabalho, de um repertório que ele selecionou, que ele chama de romanceiro, que são músicas românticas. É o que a gente estava falando da diferença do que era e do que a gente tem, mas a gente também tem gente da música contemporânea que ainda tem esse traço, né? Então, o Vicente é esse cara da música romântica, então o romanceiro também daqui a pouco vai aparecer mais em figura de show, que a gente quer fazer esse repertório para as pessoas começarem a conhecer essas canções. Bonita, cara. Lindo, né? Lindo, lindo. Linda essa arte. Lindo. Solar, bonito, amarelo, sol. Você falou um termo que é muito aplicado a esse disco, muito solar, assim. E eu, quando eu me ouço aqui, eu me ouço de uma forma totalmente diferente de tudo que eu já fiz e de tudo que eu sempre faço, assim.
esse disco me deu essa possibilidade de me revelar enquanto intérprete de uma forma diferente de tudo que eu já tinha feito, assim. E esse termo solar cabe muito para isso aqui, muito mesmo, muito mesmo. Ah, que bom. É isso, minha amiga, batalhar. Eu te perguntar, o que é a música para você? Pode responder por qualquer coisa, um pedaço de poema, uma frase, uma palavra. O que você pergunta para todo mundo também. Sim. Ô, Dani, eu costumo dizer uma coisa. A música, feito eu falei para você, eu tenho que me dividir muito na minha vida, né? Você é minha amiga pessoal, você sabe da minha vida. Eu faço a mesma coisa, eu sou professora. Não é isso? A gente batalha muito. E aí eu costumo dizer que a música, ela não enche a minha barriga. Eu não tenho... E isso não é uma reclamação, não, tá? Isso é uma constatação. Não tenho lucro com a música. Ela não enche a minha barriga, mas ela alimenta a minha alma. Então eu não sei viver sem a música. É impossível isso para mim. Impossível. E não é efetivamente a música que eu faço também, sabe? São os autores que eu gosto de ouvir, são os cantores, as cantoras, os artistas que eu sigo, que eu tenho prazer de ver e que, por acaso, hoje em dia, talvez tenha o prazer de estar junto e tudo mais. Mas a música, ela tem esse lugar na minha vida de me tirar de um lugar... trazer alegria, né? Exatamente, de alimentar a minha alma. Se eu não estou bem, eu vou procurar colocar uma música, sentar e simplesmente ouvir. Só ouvir uma música boa, uma música que eu curta e tudo mais, pronto, já mudou tudo para mim. Então a música, ela tem esse papel. E a realização hoje em dia, né, de poder fazer a minha música circular, o meu trabalho, de poder estar aqui conversando com você, falando dessas coisas todas que eu tenho conseguido conquistar, isso também não tem preço. Olha, sabe? é muita coisa que você conquistou não tendo tempo absoluto para a música. Porque você se divide, não é fácil. Exatamente. Você tem outro trabalho para se manter, para se sustentar. Não é fácil. Exatamente. Você sabe E muito a bem. Joyce, estou falando da Joyce, porque pesquiso ela para escrever, ela falou assim, hoje o músico, mais do que nunca, não consegue viver da música. Ele tem que ter um plano B. Ela falou, todos os músicos hoje que eu conheço têm que ter um plano B. Porque a música não sustenta mais ninguém. Exatamente. E às vezes eu fico até pensando isso, sabe, Dani? Se eu tivesse... Como é que seria a minha vida? E talvez eu nunca vá ter essa resposta, porque eu acho que nessa existência isso está posto, né? Esse fato. E até porque eu acho que o arquivista, né, que é a minha função, né, a minha profissão paralela, ele alimenta muito o músico, ele alimenta o artista, né? É o momento que eu tiro o pé do chão, né, quando eu estou ali fazendo a minha música e tudo mais. Mas aí quando eu estou ali de arquivista, de profissional da informação, ele consegue ter um olhar que vai nutrir aquele cara que tem horas que vai... Eu costumo dizer também que às vezes eu fico muito com o pé no chão, mas a cabeça está sempre nas nuvens, né? Então essa é a minha realidade. Assim. E tem aquilo também, vamos pensar o seguinte, se a gente vive só da música, e aquele que vive só da música tem que tocar qualquer negócio? Qualquer negócio que vira submúsica, ele vira escravo da música. Verdade. Você não é escravo da música, você grava a música que você quer. Eu tenho essa opção de escolha. Você quer. Verdade, entendeu? É verdade. Aí você vive da música, você tem que tocar aquilo que você não quer, porque você depende para se sustentar. Então, exatamente. Eu mega concordo com você, assim, essa tua fala foi perfeita, assim, né? Eu talvez... É por isso que eu sou muito contente com o que eu tenho e com o que eu faço, porque eu não sei se eu estaria pronto para abrir mão da música que eu faço, sabe? Exatamente. Você não ia ser feliz. Você ia fazer qualquer negócio, ganhar mal e tocar qualquer coisa. Acabou a música para você. Verdade. Eu acho que eu acho que ia ser uma coisa muito... Não ia ser tranquilo para mim. Não ia ser... Não, lógico que não.
Não ia ser famoso. Aí você ia viver longe da música, totalmente longe da música. Exatamente. Pela existência, né? Pura e simplesmente. Né? É. É verdade, amiga. É verdade. Querido, então vamos lá. Um beijo enorme. Me manda suas coisas. Mando sim, Dani. Quero deixar um beijão para você. Eu sei que essa live vai ficar lá no teu canal. Isso, no canal Avisa para as Pessoas. Isso. Chama Afinando a Prosa. Tem muita gente, já tem 400 entrevistados. Olha isso, né? E eu quero te agradecer de estar nesse hall aqui de artistas tão maravilhosos, porque todo mundo que você conversou aqui faz parte da música que eu acredito, faz parte da música que me alimenta, né? Porque a gente já tem uma prosa afinada há muito tempo, e poder ter conversado com você e estar aqui agora, eu estou falando especificamente para as pessoas que estão assistindo no teu canal, né? Poder estar aqui no teu canal, para mim, é uma honra e um presente. Para mim também é uma honra, um presente estar com você. Tá bom? Passem lá. Lá tem a Alga que a gente falou, lá tem Leila Pinheiro, tem Wanda Sá, tem Menescal, tem Joyce, Vidal, tem que você conversou semana passada. Tem Paulinho Mosca, tem muita gente. Nossa. Filó Machado. Uma enciclopédia, né, Dani? Uma enciclopédia, 400. Nossa, isso é sensacional. É uma fonte de pesquisa assim, absurda para quem quiser ter aí um panorama, né, do que está acontecendo. Tanto dessa galera muito laureada. Até o Sigma já foi o pesquisador. Olha isso, que maravilha. Maravilhoso isso, Dani. Maravilhoso. Te agradeço muito de estar aqui, foi uma felicidade enorme, viu? Beijo, minha querida. Obrigado, tá? Tchau, gente.